paz do Senhor. Então, chegamos na última lição deste trimestre, lição número 13, que tem como título A Cidade Celestial. E nós temos no texto áureo o texto bíblico de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa verdade prática, a cidade celestial, é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então, visto que nós já aprendemos na lição número 12, nós temos uma santificação trabalhada em nossas vidas, que ela começa inicial, progressiva e glorificação. E dentro da glorificação, nós entendemos que o novo nascimento, vai se consumir, consumará com a entrada nos portões celestiais, que é a nossa grande esperança, a chegada aos céus de glória. Então, vamos adentrar dentro da nossa introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinadas para viver apenas neste mundo. Então, como nós não somos destinados, os nossos projetos não são apenas para este mundo, segue a lição. Então somos peregrinos e forasteiros. Por quê? Porque nós não somos daqui. A nossa esperança está colocada, no nosso grande término terreno, ir para as mansões celestiais. Por isso, em contínuo, brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Por isso, estudaremos nessa lição a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Então, entrando para o primeiro tópico, que tem como título O Paraíso Eterno. A síntese, o paraíso e a Nova Jerusalém como realidades eternas do céu. Lembram-se, a grande esperança do cristão é o céu. Para ateus e afins, parece ilógico viver uma vida inteira na presença de Deus, numa esperança pós-morte, porque para alguns a esperança dessa terra é aqui. Então, para muitos, a morte é uma sentença que acaba aqui, mas para nós, os salvos, é apenas o começo de uma grande eternidade. Então, o que é paraíso? Paraíso é a morada de Deus, é a morada dos anjos, é a morada dos salvos. Então, há uma esperança para nós sobre o paraíso. Porque Deus projetou um paraíso, o Jardim do Éden. Colocou Adão e Eva no paraíso. Mas, devido ao pecado, eles foram retirados do paraíso. Logo, o plano original começou agora uma trajetória para nós podermos voltarmos
ao paraíso. E o nosso Senhor fez esta promessa. Lembram-se que Jesus, ele estava na cruz. E na cruz, ele estava na mão de dois ladrões. Um arrependido, outro não. E esse arrependido faz um pedido para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus fez uma promessa de entrarmos no paraíso na cruz. E o Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, fala em paraíso. Quando nas cartas ele está falando com a igreja de Éfeso, e ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, a palavra paraíso, essa palavra do grego, quer dizer lugar de plenitude, lugar de comunhão, lugar de vida eterna. E é para esse lugar que nós estamos sendo preparados para irmos para lá. Mas o que é a cidade eterna? A cidade eterna, segundo as Escrituras, se chama Nova Jerusalém. Ela é a cidade eterna para nós, a Nova Jerusalém. A Bíblia, ela nos mostra como esta cidade ela é. A Bíblia, ela diz que essa cidade é onde está o trono de Deus. Deus habita lá. Lá está suas miríades de anjos, serafins, querubins. Lá debaixo do trono tem a nascente do rio da vida, onde corta a cidade. Esta cidade, ela tem como um mar de cristal, ruas de ouro. Então, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os salvos. E isso está escrito em João capítulo 14, versículo 2 e 3. Esse texto, é um texto de esperança para as nossas vidas. Quando o próprio Jesus vem fazer uma promessa, quando ele diz: na casa de meu Pai, é o que eu expliquei, a Nova Jerusalém tem o trono, na Nova Jerusalém tem o Pai. Então, na casa de meu Pai, a Nova Jerusalém, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja vós também. Aonde que Cristo vai estar? Na Nova Jerusalém. Aonde o salvo irá? Para a Nova Jerusalém. É uma promessa. Então os salvos estão sendo preparados numa grande esperança para morar lá e lá desfrutar das eternas bênçãos do Senhor, aonde estaremos habitando com o nosso corpo glorificado, transformado num estado glorioso. Quando a eternidade começará? Então, no mapa escatológico, a igreja aguarda o arrebatamento. Acontecendo o arrebatamento,
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e se encontrarão no Senhor nos ares. Depois nós, os salvos, seremos arrebatados, ou seja, seremos pegados. No encontro lá na Nova Jerusalém, nós participaremos da ceia das bodas do Cordeiro, como a figura de um casamento, entre o noivo vem buscar a sua noiva. E a festa nupcial, a festa de casamento, durava 7 dias na cultura de Israel. Logo, as bodas do Cordeiro terão uma duração de 7 anos. Só que, enquanto nós estamos nas bodas do Cordeiro, na glória, na terra, estarão experimentando a pior época da raça humana, que é o período da tribulação, que durará 7 anos. No final de 7 anos, e esses dias serão abreviados, como diz a palavra, senão nenhuma carne se salvaria, né? O anticristo e suas tropas irão para a destruição de Jerusalém. E o povo judeu clamará pelo Messias. E ele descerá em socorro, instaurando o reino milenial na terra, aonde Cristo com a sua igreja estarão reinando por 1000 anos. Um reinado glorioso que acontecerá. Logo após, nós não devemos confundir milênio com estado eterno. Milênios são 1000 anos de paz nesta terra, tá? Para deixar muito bem claro. Então, nós queremos caracterizar aqui a eternidade sem fim, que passaremos com Deus. Então, milênio, 1000 anos de governo na terra, que se cumprirão na íntegra a promessa feita do reinado do rei Davi. Agora, Jesus, descendente de Davi, vai reinar na sua plenitude. Então, após o milênio, Satanás, que está preso, será solto, enganará as terras de Gog e Magog, onde farão que esses povos se levantem contra a Nova Jerusalém, contra Jerusalém, e o trono branco será instaurado, né? E aí sim conheceremos novo céu, nova terra e a nova Jerusalém. Dentro do nosso segundo tópico, o eterno e perfeito estado. Então, dentro desse tópico, temos como síntese a vida eterna. É descrita na Bíblia como um rio, uma árvore e um lugar sem males e a presença eterna de Deus. Então, o segundo tópico, ele trabalha dentro de uma tipologia, tá? Então, vamos entrando dentro dessa tipologia, o estado perfeito à luz da doutrina. Então, Paulo, ele escreve que haverá a reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. A palavra grei, para o querido professor, é a mesma coisa que rebanho. Então, os céus e a terra serão do mesmo rebanho. Por isso, o perfeito eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, que imperava na natureza antes do pecado original, porque o pecado, ele não atingiu só a raça humana. O pecado, ele atingiu a raça humana, ele atingiu todos os animais, ele atingiu toda a criação, universos, cosmos, né? Atingiu tudo. E agora, quando todas as coisas forem novamente reconciliadas, tornando-nos
um só povo, um só rebanho, vai começar novamente a santidade, a perfeição, reinar em tudo aquilo que tinha sido profanado através do pecado. Então, estado perfeito à luz do Apocalipse. O livro do Apocalipse, então, traz para nós alguns símbolos que nós falamos aqui. O rio, a árvore, a ausência de males e a presença de Deus. Então, só deixa eu voltar aqui. Segundo a luz da Bíblia, então, o Apocalipse nos mostra a perfeição voltando. E a primeira que eu quero falar é sobre a vida eterna descrita como um rio. Porque o apóstolo João fala que a eternidade é como um rio que brota de Deus e do Cordeiro. Nós sabemos que aonde tem o rio, tem vida. Por isso que as cidades da antiguidade, elas eram do lado do rio. As nascentes das civilizações começaram em rios, porque ali tem vida. Então, é um simbolismo de vida. E o Senhor Jesus usou também, mencionando como rio da vida. Lembram-se da passagem de Jesus com a samaritana, próximo ao poço de Jacó? O que Jesus prometeu para ela? Que ele tinha rios da vida, brotaria rios de dentro de nós. A segunda é a vida eterna, demonstrada por uma árvore. Nós sabemos que os povos antigos, idólatras, adoravam as árvores, faziam sacrifícios próximos à árvore, porque a árvore, ela simboliza a vida eterna. Então nós vemos no Apocalipse 12 frutos, de mês em mês, simbolizam a vida, que triunfa sobre a enfermidade, sobre a morte, tirando as doenças, as dores, mostrando que o estado divino de eternidade, a morte não prevalece. Esse é o simbolismo da árvore. O simboliza da vida eterna, sem males, onde não haverá maldição. O problema do coração do ser humano será resolvido, porque o mal será erradicado. Não haverá mais pecado. O pecado original não reinará mais. Por quê? Porque é uma vida eterna sem maldade. E o que estará centralizado no coração do homem? A presença do Cordeiro de Deus. E a vida eterna na presença de Deus. Por quê? O livro de Apocalipse diz que nós contemplaremos face a face. A sua presença será a nossa luz para sempre. O estado final de todos os santos tem como a nossa síntese: no estado final, finalmente poderemos dizer: estamos em casa. Lembram-se que você sai de manhã cedo para o seu trabalho e na correria do teu trabalho corre, labuta o dia inteiro, já estás com os pés inchados, dor nas pernas, dor nas costas pelas atividades do dia, já está no final do dia, estás com fome, e tu chega, entra dentro da tua casa, senta no seu sofá e tu diz: ufa, acabou, venci, estou em casa. Essa é a sensação da nossa síntese, que no final das mazelas, das dores, das humilhações, das perseguições, de todas as labutas dessa terra, nós chegaremos no céu em glória
e lá poderemos dizer: vencemos, estamos em casa. Então, o nosso primeiro tópico, o primeiro subtópico do terceiro tópico é: o que todo crente salvo deve esperar? Primeiro, temos que entender que o patriarca Abraão vivia nela com a esperança dele era a cidade celestial. Moisés, outro exemplo, passou a mesma intenção, deixou o Egito, a sua glória, porque tinha consciência que o aguardava uma recompensa muito mais gloriosa. E assim o cristão também vive nesta labuta do dia a dia, mas nós temos uma esperança, que aqui não é o nosso lugar, que nós temos uma esperança que ela é gloriosa, porque aqui somos peregrinos, aqui estamos numa jornada, mas estamos conscientes que o nosso lar não é aqui, e a verdadeira cidade, ela é celestial, a Nova Jerusalém, aonde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. E é para lá que temos a esperança de um dia ir. Viveremos todos em unidade? Faz menção à sua lição, os inscritos nas 12 portas da cidade, que são as 12 tribos de Israel, e os nomes dos 12 apóstolos, mostrando a unidade de um povo só, Israel e gentios, ambos unidos para servirem a Deus, e mostrando uma evidência dos salvos de todas as eras. Lembram-se que Jesus, ele falou de uma parábola, e nessa parábola, um dono, ele precisava de trabalhadores e ele contratou pessoas na primeira hora, contratou outros na segunda hora, contratou outros à tarde e contratou outros no final do dia. Na hora de receber o pagamento, todos receberam o mesmo valor. Aqueles que começaram de manhã cedo chegaram e falaram: mas não é justo, nós estamos desde a manhã cedo e nós contratamos e recebemos o mesmo quem chegou e só trabalhou 1 hora. Daí o Senhor falou assim: vocês estão me julgando por eu ser bom? Se eu quis ser bom com eles, eu fui injusto com vocês? Eu não paguei o que prometi? Isso mostra a unidade dos trabalhadores. Os trabalhadores que começaram lá no Antigo Testamento e os trabalhadores que da nossa geração que estamos hoje, nós ganharemos o mesmo valor, a salvação das nossas almas. Por isso, no nosso terceiro tópico, finalmente em casa. A nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados peregrinos. Nós não somos como algumas seitas que dizem que morreu, vai ficar ali dormindo, sono da alma. E eles enganam vidas. Quando pegam textos, por exemplo, Eclesiastes, aonde Salomão faz um comparativo do olhar do homem para a sepultura. Mas o Senhor Jesus, ele mostrou da sepultura para a eternidade. Então, sim, há uma esperança, e a nossa esperança é ir para a glória. Não caia nas mãos das seitas,
Mas leia a Escritura, ela nos dá esperança. E o apóstolo Paulo ainda nos lembra que a nossa cidade é no céu. Para não ficar só nas minhas palavras, eu convido o professor a mostrar para a classe Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar de nós. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas. É Bíblia. A Bíblia nos mostra que nós cristãos estamos e estaremos em perfeição, em comunhão com Cristo e a sua palavra, cultivando em nosso coração, desejando ir finalmente para casa. Amém? Nossa conclusão: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o Novo Testamento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que tentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância, zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, até o dia do nosso Senhor Jesus. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador de nossa fé, olhando para sempre, pois a Canaã celestial é logo ali. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Até o próximo trimestre, próxima aula. Amém. Até lá.